Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de produtos notáveis. Essa é a nossa segunda aula do quadrado da diferença de dois termos. E o problema diz 2a menos 5 elevado ao quadrado. Então, 2a menos 5 é a nossa base. E o 2 é o nosso expoente. O 2 indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então vai ficar 2a menos 5 vezes 2a menos 5. Por que duas vezes? Porque o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Quando chegamos nessa situação específica, nós temos que utilizar a propriedade distributiva. O primeiro termo vai multiplicar o primeiro termo do outro parênteses e também vai multiplicar o segundo termo. Então vai ficar 2a vezes 2a, 2a vezes 2a, e 2a vai multiplicar o menos 5, mais 2a vezes o menos 5. Vou colocar entre parênteses porque ele está negativo. E o segundo termo vai multiplicar os dois termos do outro parêntese também. Então vai ficar menos 5, porque eu não vou colocar entre parênteses, porque ele é o nosso primeiro termo, vezes 2a menos 5 vezes o menos 5. Vamos colocar entre parênteses, porque ele é o nosso segundo termo. Então vai ficar organizando número próximo de número e letra próximo de letra. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes a vezes a. Eu não alterei o resultado, apenas estou organizando. E aqui nós vamos multiplicar. 2 vezes o 5 é 10. Mais por menos é menos. Então, 10 o quê? 10a. Da mesma maneira, 5 vezes 2 é 10. 10 o quê? 10a. Menos por mais é menos. E menos 5 vezes o menos 5 dá 25. 25 o quê? Positivo, porque menos por menos é mais. Então, 2 vezes 2, 4. E a vezes a, conservamos a base e somamos os expoentes. A mais a vai ficar a ao quadrado. Menos 10a com menos 10a é menos 20, menos 20a, mais 25. Ou seja, 2a menos 5 elevado ao quadrado é igual a 4a ao quadrado menos 20a mais 25. Essa é a primeira maneira de resolver o quadrado pela diferença. Tem a segunda maneira e nós vamos ver como utilizar essa segunda maneira. Então, repetindo, 2a menos 5 elevado ao quadrado. O 2a é o nosso primeiro termo e o 5 é o nosso segundo termo. E a regra diz, o quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 2a. Vamos colocar entre parênteses, quadrado do primeiro, menos. Por que menos? Porque o sinal do meio é menos. Se fosse mais, seria mais. Menos 2 vezes o primeiro, que é o 2a, vezes o segundo. O segundo é 5. Não é menos 5. 5. Mais o quadrado do segundo, que é o segundo, 5 ao quadrado. Então a regra é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então é igual. Esse 2a elevado ao quadrado indica que os dois números estão elevados ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado e a também ao quadrado. Os dois números estão elevados ao quadrado. Menos 2 vezes 2, 4.
E 4 vezes 5 é 20. 20 o quê? Positivo ou negativo? Menos por mais dá menos. E menos por mais também dá menos. Então, mantemos o sinal de menos. Menos o quê? Menos 20A. Mais 5 ao quadrado é 25. Por que 25? 5 vezes 5 é 25. Então, organizando, 2 elevado ao quadrado é 4. E A ao quadrado é A ao quadrado. Menos 20A mais 25. Ou seja, 2A menos 5 elevado ao quadrado é 4A ao quadrado menos 20A mais 25. Qual é a conclusão que a gente chegou? Que esse método dá o mesmo resultado que também esse método. Então, você que escolhe qual método utilizar. Se gostou da aula, deixe seu like. E caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo. Playlist completo na descrição do vídeo. Te vejo na próxima aula.